Tem uma história na final do Flamengo, Mundial, que tu ganhou um carro lá, não é? Foi. E aí, eu e pô, Nunes. eu sei que teve um problema pra trazer esse carro pro Brasil. A gente... Era o seguinte, naquela época não podia ter importação, né? Não Então, podia? Não podia. Isso aí foi depois da era Collor, né? Uhum. O Collor é que chamou nossos carros de carroça e abriu tudo, né? Muita gente tem que ser grata, porque hoje os produtos importados estão aí. É lógico que no futuro podia abrir, né? A tendência era essa, mas abriu naquele período. Entendi. Então... Mas e aí? E aí que a Toyota já estava com essa coisa os papos já estavam rolando que ia ter abertura no Brasil. Uhum. Então eles deram 2 carros, um pro melhor jogador e um pro artilheiro. Uhum. E aí, um tinha que vir. Nós combinamos o seguinte, quando o Flamengo foi falar sobre isso, nós combinamos todos os jogadores, olha, quem ganhar os carros, o dinheiro será rachado para todo o plantel. Tá? Éramos 17, eu acho, não sei. Então vai ser rachado para todo mundo. Tudo legal. Então, um tinha um preço maior, que era o meu, que era um carro esporte, e o outro menor. Era o meu que estava $8 mil, o Nunes $7 mil. Como é que era barato naquela época, entendeu? E aí a gente combinou. Ganhar. Só que a Toyota, na hora, em vez de dar o dinheiro, ela falou, a gente não dá o dinheiro, a gente dá dinheiro de um. O outro, alguém tem que levar para o Brasil. Aí nós, não. Ou leva os dois ou não leva nenhum, entendeu? Aí ficou aquela coisa, então tá bom, vamos tentar levar para o Brasil. Ninguém pegou dinheiro lá. Se a gente ficar, por exemplo, se eu ficar com o carro, o Nunes ficar, a gente dá o valor para cada um. Então foi isso que nós combinamos. Aí tá bom, vamos ficar. Quando chegou aqui no Brasil, o Márcio Braga falou com o presidente do Banco Central, que era o Carlos Langoni, que era um grande rubro-negro, e o Dornelles, que era um tricolor, era o ministro da Fazenda. E nós fomos lá. Era o Márcio Braga desde essa época, mano. O Márcio Braga era presidente do Flamengo. Não, mas ele ficou muito tempo, né? Não, mas ele foi... Ele não era o saiu presidente. E voltou, né, ele depois. saiu, mas nesse período era o Duque de Abrantes, sou presidente, mas o Márcio Braga fazia parte. E aí ele tinha aquele negócio lá do conhecimento que ele tinha, e aí falou com o Langoni e fomos lá no Dornelles. E o Dornelles criou uma situação, uma lei, eles criaram uma lei. Criaram uma lei para isso? Criaram uma lei, não foi para o meu caso específico, eles criaram uma lei durante um ano, né, que teve que passar lá no Congresso, de que todo brasileiro que ganhasse um prêmio, sendo público e notório, teria o direito de trazer para o Brasil isento de imposto. E o nosso foi. Todo o Brasil viu, eu e o Nunes recebemos. E aí, assim... aí teve depois tiveram casos de outros, seleção brasileira e tal, gente que... Aí, o que aconteceu? O Dornelles falou assim, se dentro de um ano vocês não conseguirem que essa lei ultrapasse, tem que fazer o seguinte, vocês têm que ir ao Paraguai, levar o carro e criar outra licença de um ano. Ele deu uma isenção de um ano. Mas se a gente não conseguisse aprovar essa lei, se não conseguisse, eu não estou lembrado se o Márcio Braga já tinha ido para a política, né? Já tinha sido deputado lá, não estou lembrado. Aí o que aconteceu foi isso, foi criada essa lei nesse ano. E aí a gente pôde trazer, levei um ano. Quando eu trouxe o carro, eu já estava indo embora para a Itália. Eu não curti o carro. Entendi. 4 meses. Meu irmão Edu que se deu bem. Então ficou com o carro, né? Não vendeu? Não, eu tenho o carro até hoje. Até hoje. Tá lá Foda. em casa, na garagem. Como vender esse Não, carro? claro. Um presente de campeão do mundo, pô. E Tá tu? lá, é um troféu. De vez em Sim. quando... Há pouco tempo teve uma exposição lá na Gávea de carros antigos e o pessoal sempre pede para levar. Uma vez foi aqui no Barra Shopping,
O pessoal leva e todo mundo curte certo, lá, tá bacana. certo. De vez em Pô, quando eu maneiro trago demais. ele pra cá. Foda. Mas pra dirigir é complicado porque não é direção hidráulica. Ah, é. Porra, pesado pra cacete. Mas, cara, essa final que vocês deram um pau no Liverpool lá, vocês estavam. Um pau no assim, Liverpool. porque hoje em dia os times brasileiros vão pro Mundial, já, tipo, vai ser foda, a chance é mínima e tal, sei o quê. No caso de vocês, você tava o melhor Flamengo de todos os tempos, a base da seleção era uma coisa assim, absurda. A gente não lembra do Liverpool naquela época, né? Não era tão Mas fácil de ver que nem era hoje. tão bom, era o campeão da Europa, É, né? mas é que assim, não dava nem pra ver os jogos direito O naquela problema época, é que não tinha, você não tinha vídeos de nada. então vocês não sabiam bem o que vocês iam enfrentar lá. Não, a gente tinha as informações todas através de revistas e jornais. Uhum. Graças ao grande Jairo dos Santos, que Jairo Sampaio foi o meu primeiro advogado. O Jairo dos Santos, que era um auxiliar do Coutinho. E depois foi espião da seleção brasileira durante muito tempo. E ele tinha tudo da Europa. Ele tinha todas essas informações. E passou tudo isso pro Carpegiani. E aí a gente tinha informações, quem jogava, como jogava, da forma. Porque nas revistas mesmo você tem desenhos ali e tal. E a gente tinha, eu já tinha jogado contra aqueles ingleses, devia ter uns 4, 5 ali do Liverpool, que era da seleção inglesa, da seleção escocesa. O melhor jogador da seleção escocesa, que era o Dalglish, que era do Liverpool. Então, a gente tinha informações. Talvez eles tivessem poucas, né? E eles tinham acabado de ganhar a final do Real Madrid. Sim. Então a gente, né, foi lá e talvez eles, quando acordaram, já não dava mais tempo, né? Não dá. O primeiro tempo foi um passeio tremendo e foi 3. E aí também, final de temporada, os caras com medo de levar mais. A gente, então deixa eles lá, a gente fica por aqui também, deixa passar o tempo, pô. Tranquilo, né? Se eles vierem, a gente volta atacado. No Mundial de 2019, né? Isso falando, certamente eles não tinham conhecimento direito Não, do eles Flamengo. não tinham a menor ideia, dava Porque pra ver. nem atualmente eles têm. O Alexander Arnold, depois que passou a final, algum tempo depois deu uma entrevista falando que não sabia nada do Flamengo, sabe? E eles chegaram lá e tomaram susto, né? Porque quase deu, né? Quase deu. O primeiro tempo foi. Hoje em dia, o que acontece é que as coisas estão tão desorganizadas aqui no Brasil que antes passavam em tudo que é lugar do mundo o Campeonato Brasileiro. Hoje não estão passando mais. Vou ver a Champions League, né? Então o pessoal vai ver a Champions League. E os caras de lá, os jogadores, não se interessam muito mesmo, não. Sabe? E a gente sabe disso, porque você vai lá, eu comentei durante 4 anos pro Esporte Interativo, e tu vai falar com os caras sobre o Brasil, os caras não estão nem aí, não sabem nada.